convidada como anunciada, Ana Paula Teixeira. Bem-vinda, Ana Paula. Obrigada, boa tarde. Ana Paula é fonoaudióloga e hoje a gente vai conversar sobre apraxia, apraxia de fala, que é um tema que vocês sempre pedem, e a gente começou aqui também, Milena, no Facebook. Então, o Facebook também, quero dar boa tarde, boas-vindas. A gente já começou lá no Instagram, estamos começando aqui agora com a Ana Paula Teixeira e a gente vai falar sobre apraxia de fala. Então, dessa vez, Ana Paula, você foi sorteada, porque as pessoas mandaram perguntas e a gente fica super feliz quando elas enviam perguntas, mas acho que é um tema que todo mundo tem um interesse muito grande, uma relevância no momento mesmo, né? Curiosidade. Então, a primeira coisa para a gente começar a falar sobre o assunto é a diferenciação entre a apraxia do desenvolvimento e a apraxia adquirida. Bom, eu acho que antes de tudo é bom a gente dar uma pincelada assim, sobre o que é a apraxia, né? Então, a praxis é o planejamento, né, de um movimento, um movimento coordenado. E a apraxia é uma dificuldade ou um não planejamento motor, né? Então, a gente pode ter apraxia global. Os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais geralmente usam o termo dispraxia. Ou a gente pode ter a apraxia oral e a apraxia de fala, né? Né? Porque geralmente quem tem a apraxia oral também tem a apraxia de fala. Mas pode ter só a apraxia de fala e os movimentos orais que não são de fala estão preservados. Então, a apraxia, ela também pode estar associada a déficits sensoriais. Então, nas crianças a gente percebe que além, né, assim, esse planejamento motor ele é dificultado também pela questão sensorial. A apraxia de fala, a apraxia verbal, ela faz parte dos transtornos de fala e de linguagem, né? Então, assim, o que causa, né? Então, pode ser por um impedimento neurológico ou por um transtorno do desenvolvimento neurológico ou de causa idiopática. Então, mora mais ou menos aí essa diferenciação. A apraxia adquirida, a origem dela é de um impedimento neurológico, né? Então, ela acontece geralmente nos adultos, depois de um tumor ou um AVC e uma lesão neurológica. E a apraxia de desenvolvimento, a apraxia de fala infantil, ela não necessariamente é advinda de uma lesão, mas de uma disfunção na circuitaria cerebral. Mas é muito importante a gente dizer, Isadora, que o diagnóstico de apraxia do desenvolvimento, a apraxia de fala infantil, ele só pode ser dado a partir dos 3 anos de idade. E também quando a criança é verbal. É claro que a gente desconfia antes disso, né? E às vezes ela não é verbal justamente por isso. Mas ela é muito... Para dar o diagnóstico de apraxia, a gente precisa de marcas na oralidade, no verbal. Então, a gente não pode dar um diagnóstico de uma criança abaixo de 3 anos e que ainda não é verbal. Não tem um desenvolvimento aqui, né? A gente pode... Isso, porque como, né, que a gente vai apontar essas marcas? Então, o diagnóstico de apraxia só pode acontecer depois desses marcos. Antes disso, a gente pode suspeitar e deve, né, suspeitar. Você falou muito sobre essa questão dos outros transtornos de fala durante a infância, nesse processo do desenvolvimento. É possível que a apraxia seja confundida com outros naquele primeiro momento ali? Sim, é possível, é muito comum, né? Agora a gente já tem mais instrumentos para fazer essa diferenciação. A apraxia do adulto, ela geralmente é confundida com a disartria, né? Muito comum. Mas o que faz a gente diferenciar, né, na disartria? A apraxia, ela não tem, o apráxico, ele não tem um problema de força, né, dos movimentos. O problema é o planejamento e não a execução. Na disartria já é um problema de execução. Então, o disártrico, ele geralmente ele apresenta distorções na fala, né, diferente do apráxico, que apresenta substituições, erros atípicos na fala. Né? E na apraxia do desenvolvimento,
apraxia de fala infantil, é muito comum confundir com um transtorno fonológico grave. Né? E o que a gente tem que estar atento, assim, o transtorno fonológico grave, geralmente a criança com transtorno fonológico ela não tem erros de vogais, como acontece na apraxia. A criança com transtorno fonológico, ela se sai muito melhor na prova de imitação do que na prova de nomeação, por exemplo. O que na apraxia, geralmente é o contrário, a imitação é pior do que a nomeação. No transtorno fonológico, é pouco provável que a criança tenha problemas de prosódia, né, de entonação, de fala, que é um dos marcos para o diagnóstico de apraxia de fala. A apraxia também ela pode estar, Isadora, junto com transtornos do desenvolvimento. Né? Então, a criança pode ter autismo e ter apraxia de fala. Ela pode ter, né, síndrome de Down e apraxia de fala. Então, ela, nesses casos, ela pode estar junto de algum outro transtorno. E isso é comum, né? E os marcos, assim, né, que a gente usa para o diagnóstico de apraxia, os 4 principais marcos são substituições atípicas de fonemas. Então, a criança apresenta uma fala com muita variação. Então, a criança pode, por exemplo, ela consegue produzir o som do F, mas ela consegue produzir esse som do F quando ele está junto com o A. Então, no Fá ela consegue. Se estiver junto com o U, ela já não consegue. Ou dependendo da posição que essa sílaba assume na palavra. Então, a dificuldade é coarticular. Mudar, na mudança do movimento. Então, esse é um dos pontos. O outro ponto é ela tem dificuldade de iniciar a fala, ou nessa transição. Ela tem dificuldade de prosódia, né? Então ela tem erros de acentuação. E geralmente essa criança ela fica tateando a fala, né? Ela fica buscando, então ela fica olhando e, né, aquela tentativa de movimentar. Você vê que ela está com dificuldade mesmo de planejar. Tá buscando mesmo falar aquilo ali, aquele, né? Que fica travando. Então esses pontos são muito comuns e são os principais para a gente fazer um diagnóstico de apraxia de fala. Legal, Ana Paula. E esse diagnóstico, ele precisa de apoio de outros profissionais em outras áreas para ele ser dado, ou o fonoaudiólogo realmente, dentro da expertise do trabalho dele, é que vai dar esse diagnóstico? O diagnóstico de apraxia de fala, ele é exclusivamente fonoaudiológico, né? Então, os outros profissionais, eles podem suspeitar, né, encaminhar para o fono, mas o diagnóstico de apraxia, ele é exclusivo do fonoaudiólogo. Gente, acho que vocês estão tendo super aula aqui, né? Com a Ana Paula hoje, ela trouxe exemplos. Então acho que a live tá ficando bem rica. Temos algumas pessoas online aqui no Facebook e no Instagram também, Milena? Alguma pergunta? No Face tem, anota pra gente as perguntas que no final a gente vai fazer as perguntas de vocês, tá? Então vocês podem mandar aqui no Facebook que a gente vai responder. A gente tem até algumas aqui que já foram enviadas previamente, mas vamos seguir aqui. Aí a gente está falando da apraxia adquirida e da apraxia do desenvolvimento, que é infantil, né? A gente pode chamar assim, apraxia de fala infantil. Como que imagino que os trabalhos sejam diferentes, uma vez que a apraxia é adquirida, ela muitas vezes é no adulto, ou, né, na pessoa que já passou daquela fase ali do desenvolvimento. Como que é essa diferença de atuação, né, nessa apraxia do desenvolvimento e na apraxia adquirida? A gente tem que pensar que o indivíduo que adquiriu a apraxia, ele já teve uma linguagem estruturada antes, né? Então, é como se a gente fizesse a analogia de estimulação para atraso na aquisição de linguagem, né? Ou transtorno de aquisição, de desenvolvimento de linguagem e afasia. Né? O trabalho com afásico é diferente de um trabalho com uma criança que está com atraso de linguagem. Então, é mais ou menos essa analogia, né? O adulto, a gente vai reorganizar essas posturas, esse planejamento que ele já teve um dia, né?
E na criança, ela está em desenvolvimento de linguagem também. Então, o trabalho, a gente tem que levar em consideração que a fala, ela estrutura a linguagem estrutura a fala. É um sistema de coalimentação. Então, assim, às vezes a criança ela não tem intenção comunicativa, ela não tem ainda, né, o jogo dialógico, a troca de turnos. Então, antes, né, às vezes, de reestruturar, de ajudar nesse planejamento, eu também tenho que ajudar com funções de linguagem, né? Então, é um trabalho concomitante, né, entre linguagem e fala. E aí, os recursos que a gente usa também são diferentes, né? Porque na terapia de desenvolvimento, na praxia de desenvolvimento, eu tenho que usar recursos lúdicos, motivadores para aquela criança, geralmente, né? E claro que na praxia do adulto também, mas os recursos são completamente diferentes. E também semelhantes ao mesmo tempo, porque a gente também usa comunicação alternativa, símbolos de comunicação alternativa. Quando a criança já apresenta escrita, a gente pode usar também a escrita, né, e o adulto também, para apoiar como, né, multissensorialmente a terapia. Um recurso. É um recurso também para ajudar. E principalmente as pistas, né? A criança, tanto a criança quanto o adulto, eles precisam da pista de como ele deve planejar e modificar para fazer o outro som. Aí eu vou entrar aqui numa pergunta que chegou pra gente, Ana Paula, que tem a ver com isso que a gente tá falando. Na verdade, 2 pessoas no Instagram deixaram essa pergunta pra gente. Eu vou falar as arrobas delas aqui. Uma foi a Vanessa _Oneves e o outro, a JL Fonoaudiologia, fizeram a mesma pergunta, que é: existe protocolo de avaliação? Existem alguns protocolos internacionais e aqui a Universidade de Santa Maria está traduzindo... Maria no Rio Grande do Sul? Isso. Está traduzindo e normatizando um protocolo, o DENS. Então, em breve a gente vai ter, né, mais programas, né, um protocolo mesmo para a gente estruturado, responder. Validado. Isso. Né? Então, fica aí a resposta, pessoal, do Instagram, a Vanessa e a JL Fonoaudiologia. A resposta de vocês foi dada. Tenho resposta sobre... Tem uma pergunta aqui da Letícia Palmer, que é no Instagram. Avaliei uma criança que não tem os sinais positivos deve ser apraxia, né? É porque é corretor, né, gente? Mas ela tem uma tensão na produção de fala, altera prosódia e qualidade vocal. O que pode ser? O que poderia ser? Ela não preenche todos os critérios, né? Pelo que eu entendi. E a dificuldade é de prosódia. Então, assim, a gente tem que levar muitas coisas em consideração, né? A prosódia, ela tem muito a ver também com com o uso de linguagem, né? Será que essa criança, então, ela pode ter um transtorno do desenvolvimento de linguagem só de prosódia, né? Tá dentro da fluência também? Então, a gente tem que considerar aí um transtorno do desenvolvimento de linguagem de prosódia, né? Às vezes a pragmática está envolvida aí. E eu acho que pode considerar também desfluência, né? E, quem sabe, uma apraxia leve, né? Que é só nesse ponto. Eu acredito, Isadora, que a gente pode também fazer o diagnóstico através de provas terapêuticas, sabe? Então, a partir do momento que você dá pro indivíduo, né, dicas, você dá para ele aquele input e ele se beneficia, opa, então, se eu estou dando um input de apraxia e ele está se beneficiando, pode ser que seja uma apraxia mesmo, né? Uma apraxia leve, né? Fazendo alguns testes mesmo, para chegar a uma avaliação melhor da criança. Como, assim, a terapia de apraxia é muito específica, você está usando um recurso de apraxia e o paciente está se beneficiando, isso já demonstra que é uma prova terapêutica positiva, né? Com certeza. Algum do Face aí, Milena? Perguntas? Vamos lá. Respondendo. Renata Souza, Face, a gente tá aqui. Qual idade podemos fechar o diagnóstico de apraxia na infância? Eu falei, né, anteriormente, a partir de 3 anos de idade, né? A convenção é essa, mas as crianças também têm que ser verbal para fechar esse diagnóstico, por causa dos pontos que eu mencionei
na fala. Aí, se você tiver chegado depois, volta no inicinho, porque a Ana Paula falou bastante sobre isso. No início da live, você deve ter chegado um pouquinho depois, mas aí volta aí no cursor, que ela falou bastante sobre isso. Acho que vai esclarecer melhor a sua dúvida. Vamos seguir aqui, Ana Paula. Falando aqui da criança. O fonoaudiólogo e também do adulto, no caso do adulto. O fonoaudiólogo faz algum trabalho junto à família, ou junto às escolas, no caso das escolas dessas crianças, no caso da família desses adultos que passaram por algum trauma, que desenvolveu essa apraxia. Tem algum trabalho de orientação, algo que possa ser feito, que você enxerga como benéfico? Eu acho assim, um trabalho de apraxia, ele fica impossível de fazer sem a ajuda da família. Porque é um trabalho de treino, é um trabalho de repetição. Então, no consultório é muito pouco, né? Embora a gente indique mais atendimentos para um indivíduo com apraxia, mesmo assim, em casa, ele precisa de continuar e repetir, né? Então, as famílias, elas devem primeiro compreender o que é a apraxia. Eu acho que é muito importante que o fonoaudiólogo oriente essas famílias, porque geralmente a gente ouve o seguinte: ele fala na hora que ele quer, né? Porque na apraxia é muito mais fácil falar sem planejar, né? E aí na hora que pede para falar, né? Fala pra mim, você falou, fala de novo. Aí o indivíduo falha, né? Então é muito importante orientar essa família a ter uma postura mais relaxada, a ter uma postura responsiva com esse indivíduo, né? De não tanta cobrança, né? De promover um ambiente que ele possa verbalizar, que ele possa trocar informação e que ela se faça o esforço para entender e para traduzir, né, o que ele quer dizer. Então, é junto com essa família que a gente escolhe as palavras que vão ser alvo do nosso tratamento, né? Então, às vezes é pelo nome do cachorro que ele ama, é pelo nome do personagem que ele adora. Então, a família, ela é primordial no tratamento de apraxia. Ela tem que levar isso para o dia a dia, né? E a escola dos pacientes, elas são muito parceiras, assim, eu tenho tido muita sorte. Que bom. Porque eu tenho escolas parceiras nesse sentido. Às vezes eu nem liguei ainda, a escola já me liga, Ana, ele tem apraxia, o que eu faço? Então, assim, a gente escolhe uma palavra, né, geralmente uma palavra-alvo, e eu sempre mando isso para a escola, a nossa palavra é essa. E aí, às vezes, a escola está trabalhando justamente com a consciência fonológica. E a consciência fonológica é um recurso maravilhoso para trabalhar a apraxia de fala. Então, a gente pode trabalhar isso junto, né? Eu acho que, assim, é muito importante também orientar essas escolas quanto às dificuldades de coordenação que essa criança pode ter, né? Porque, geralmente, a apraxia pode estar associada à apraxia global. Dificuldades sensoriais, né? Então, a escola entender como ela pode organizar melhor essa criança para ela funcionar. E eu falo que a professora, ela pode funcionar como a voz da criança na sala, né? Então, quando ela também tem essa atitude responsiva de perceber qual que é a comunicação que a criança precisa e traduzir ela para o meio social, ela está inserindo essa criança e promovendo a socialização, né? E evitando que essa criança desista da comunicação. É muito importante mesmo esse apoio, né? Muito legal. E aí tem uma pergunta ainda sobre tratamento. A Vanessa, que foi a mesma Vanessa que fez a pergunta sobre protocolo, Vanessa _ Neves no Instagram, ela pergunta se a terapia é somente pelo método PROMPT. Não, o método PROMPT é um dos recursos que a gente utiliza na terapia de apraxia de fala, mas ele não é um único recurso, né? Então, tem vários recursos que a gente utiliza, inclusive comunicação alternativa como apoio, mímica, né? O apoio dos gestos, né? Para indicar qual o movimento que a criança vai fazer, dar a essa criança o feedback para ela se automonitorar sobre a fala. Então é muito importante assim, não, você não mexeu a língua ainda, você mexeu o lábio, eu preciso que você levante a língua, né? Então criar essa consciência e qual o movimento que ele deve fazer, né? É para frente, é para trás. A criança precisa de
consciência corporal também disso. Então, assim, o prompt, ele é um método, né, que indica o movimento, que ajuda nesse planejamento, mas ele não é o único. A gente, inclusive, a gente tem outros métodos, outros recursos, né, que também auxiliam nesse trabalho. Né? É um trabalho muito mais amplo do que só dar o apoio gestual e de mímica. Legal. Alguma última pergunta aí? Porque a gente até passa um pouquinho do nosso tempo, mas é porque quando o assunto é bom, vai, né? Luísa tá perguntando aqui no Instagram, Ana. Crianças com a fala pausada, robótica, ela colocou de parênteses. E a literação na prosódia eu não entendi. É o quê? Sinal. Ah, ela corrigiu depois. São os corretores, né, gente? Eu também passo por isso. Sinal de apraxia, mesmo não apresentando dificuldade na prova de imitação, mas na elaboração de frases, chega a ser ininteligível? É muito comum, porque a fala pausada, ela demonstra uma dificuldade justamente nessa transição do movimento, né, silábico, né? Então, para eu falar, né, mesa, então quando eu passo do E pro ZA, eu tenho um movimento ali. Então, a língua vai, né, encosta no dente, sai um arzinho, e aí a criança não consegue fazer essa transição. Então, a fala robótica, a fala quebrada, parece que a criança está falando de soquinho, né? Ela é muito comum na apraxia. E mesmo que ela não preencha, né, outros critérios que ela colocou, que a prova de imitação ela vai relativamente bem, a gente tem que considerar apraxias leves. As apraxias leves são as de mais difícil de diagnóstico, né? Porque pode ser uma nuancezinha, né? Então, essa criança precisa mesmo da ajuda na transição do movimento, para ela conseguir coarticular. É importante você falar sobre essa questão dos sinais, porque igual você está batendo muito nessa tecla das apraxias leves, né? Porque às vezes, claro, que se a criança tem todos os sinais, é muito mais fácil o diagnóstico, né? De fechar o diagnóstico, mas precisa estar realmente atento, e assim na apraxia como em outras alterações também. E às vezes a gente não fecha um diagnóstico de apraxia de fala, mas a gente pode dizer que aquela criança tem um transtorno de fala e linguagem, né, não especificado. Então ela tem também um diagnóstico, um critério diagnóstico que chega, é como se ela chegasse perto da apraxia, mas eu ainda não consigo fechar um diagnóstico de apraxia. Então eu diria que ela tem um transtorno não especificado de fala e linguagem. Fica aí a sugestão para vocês. O importante é não deixar essas crianças sem apoio, sem o tratamento. Né? Eu acho que o importante é sempre, se você está desconfiado, tenta uma técnica que tem a ver com a apraxia e vê se ele se beneficia. Se ele se beneficiou, é mais ou menos aí que você tem que caminhar. Vai caminhando nessa linha, né? Ana Paula, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo. Assim, os números ali das pessoas ao vivo, das interações, das perguntas, demonstram que o pessoal tá entendendo que todo mundo gostou também. Que ótimo, fico muito feliz. O pessoal gostou da live, realmente foi muito rica, então a gente só agradece mesmo a sua participação. A gente espera conversar talvez sobre esse assunto em breve de novo, porque tem, né, a gente poderia falar aqui muitas horas seguidas. Na semana que vem, então, a gente volta, pessoal. O tema da semana que vem vai ser perícia vocal. Então, vocês fiquem ligados aí, quem trabalha nessa área. E se quiser já ir deixando algumas perguntas. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta para Ana Paula também, pode deixar aqui nos comentários que a gente encaminha para ela. Ou marca ela nos comentários para responder. Tá bom? Então, obrigada, boa tarde, ótimo feriado, feliz Páscoa para todo mundo. Até!